Bem, então, vamos resolver o primeiro exercício, o primeiro problema tipo, já da lista de exercício agora sobre bacia hidrográfica. Então, de que é que trata esse primeiro trabalho sobre bacia hidrográfica? Ele trata exatamente do cálculo da declividade do rio. Então, o exercício diz assim: para o cálculo da declividade, o curso d'água natural é dado seu perfil longitudinal conforme a tabela abaixo. Então, a gente tem a distância para a foz, está aqui na foz, a cota do fundo do rio, na seção do fundo do rio é 900 metros, a 5 quilômetros da foz 910 e assim sucessivamente, né? Então, aqui, esse rio aqui ele tem um comprimento de 20 quilômetros, né? Vai de 0 a 20, e a cota está saindo na foz de 900 até a cota mais alta lá, até 1000. Então, ele quer aqui nesse exercício, a gente quer calcular três tipos de declividade, S1, S2 e S3. Então, vamos partir aqui para esses cálculos de declividade. Eu vou mostrar para vocês aqui a planilhazinha de cálculo. Então, o que são essas três declividades? Tá? Então, a declividade S1 talvez seja uma declividade muito natural, assim, de a gente olhar e talvez seja a primeira ideia de como é que se calcula a declividade. Então, a gente tem aqui o perfil do rio, ó, em azul, certo? Não necessariamente esse, aqui está esquemático. E a gente tem aqui uma possibilidade de calcular essa declividade média. Então, o que é que a gente faria para calcular a declividade média, a mais simples de todos? A gente pegaria a cota máxima, certo? Diminuir aqui da cota do exutório, da foz do rio, né? Na realidade, a foz do rio, dessa seção que eu quero medir ou calcular a declividade até aquela seção. Aí, diminuindo, então, eu tenho aqui o valor desse valor menos esse, tem o ΔH. ΔH dividido por L, eu tenho o valor de S1. Fácil assim, né? Muito fácil. Então, no nosso caso aqui concreto, essa declividade S1 seria quem? C10, né? C20, C16. C20, porque está aqui. C20, tá certo? Que é a cota máxima, menos aqui a cota do exutório, dividido pelo comprimento. O comprimento é 20. É 20, que é esse comprimento aqui. Pronto. Resolvido o problema. Fácil, fácil, fácil. Tá certo? Qual é o problema dessa declividade, do cálculo dessa declividade? Então, ela é usada e tudo, tranquilo, mas ela tem uma dificuldade, que é o quê? Normalmente, quando a gente tem um perfil no rio, logo aqui na região de mais alta bacia, você tem, assim, uma variação de cota imensa. E depois, o rio ele se torna mais suave. Então, você tem aqui como se fosse um decaimento exponencial, muitas vezes, entre o valor inicial, aqui na alta bacia, e o valor da média e da baixa bacia. Então, esses valores iniciais terminam contaminando, em grande parte, o cálculo do valor de S1, né? Fazendo com que haja, assim, talvez uma sobreestimativa, né? Uma estimativa acima do que seria, talvez, o razoável de se esperar como sendo uma declividade média do rio. Então, em função disso, é que se pensou em outros tipos de declividade. Por exemplo, você pegando aqui no Rio Aracoiaba, o Rio Aracoiaba sai ali da Serra de Baturité, entre o pico, o ponto mais alto dele, que deve ser em torno de 1.000 metros, e Baturité, que está na cota 600, 550, ele já tem uma queda de aproximadamente 500, 600 metros. E entre Baturité e aqui a costa, ele vai ter, então, essa variação de 550, 500 metros até a costa. Então, você vê que em poucos quilômetros iniciais, ele praticamente consumiu metade dessa declividade, tá certo? Então, e como o processo é dissipativo de energia e tudo, né? Essa energia inicial, essa variação de energia potencial que ele recebeu no início, não vai influenciar, por exemplo, velocidades de escoamento no baixo vale, porque aquela energia vai ser necessariamente dissipada, né? Existe um processo de dissipação dessa energia logo a montante. Então, em função disso, né, esse tipo de variação, é que se imaginou outros tipos de declividade. Uma delas é o tipo de declividade S2. Como é que funciona a declividade S2? A declividade S2 aqui eu tenho o perfil do rio,
E aqui eu vou imaginar uma declividade tal qual, de tal forma, que a área abaixo dessa curva aqui vermelha, né, que é onde estava vermelho aqui, que era a curva do perfil do rio, a área dessa curva seja igual, tá certo? A área desse triângulo aqui, que eu vou ter como sendo um dos catetos, um valor de um ΔH equivalente aqui, tá certo? Eu vou ter o L vezes esse ΔH equivalente, o meio disso, que vai ser a área abaixo dessa curva, tem que ser a mesma área abaixo dessa curva vermelha, né? Então, a ideia é fazer uma compensação e reduzir esse impacto aqui dessa parte aqui de montante, dessas declividades maiores de montante. Então, nesse caso aqui, a declividade S2, se eu fizer uma pequena álgebrazinha, a gente vai encontrar que S2 vai ser 2 vezes a área abaixo, tá certo? Dessa curva vermelha, dividido por L ao quadrado, tá? Um dos L's é exatamente a divisão do comprimento, e A sobre L é o valor desse ΔH aqui, para poder achar esse ΔH equivalente, tá? Então, pronto. É isso que a gente faz aqui nessa estrutura. Então, aqui a gente vai calcular qual é o valor dessa área, abaixo ali, né, aquela área desse trapéziozinho, calcula o valor da área, soma aqui, certo? E divide pelo comprimento elevado ao quadrado. Também é tranquilo, a gente só tem que ter cuidado de fazer essa divisão dessa área. E uma coisa que a gente vai ter que lembrar é que a gente vai ter que utilizar como sendo a cota na qual a gente vai calcular a área, a cota aqui do exutório, tá? Ninguém pode colocar valores mais abaixo para fazer esse tipo de compensação, né? Tem que colocar aqui como sendo o Danton, né? O nível de referência aqui do exutório. E a terceira forma de calcular essa declividade... Professor, com licença, tem uma dúvida. Por favor, Fábio. Eu não entendi muito bem essa questão da área. Essa área A, ela conta também esse fragmento azul que tem aí na imagem? Não, o azul não está contando. Ele vai contar só a área que está abaixo dessa curva do perfil. Entendeu? Ele vai pegar só a área abaixo do perfil. Então, se você pegar por Simpson, seria como se fosse a integral dessa curva, que é o perfil aqui, ó. Pega nessa curva azul, ó. Seria a área abaixo dessa curva azul. Deu para ver? Essa área aqui abaixo da curva azul. Só ela. Então a gente encontra a altura ΔH que forma um triângulo com essa mesma área, né? Exato. Aí você pode fazer como se fosse uma integração por Simpson, né? Você tem aqui um ΔL pequeno, pega o H, o outro H, né? Aí com isso você calcula qual seria essa áreazinha. Aí vai fazendo essa soma. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Tem essa áreazinha, ó, 0,5 de D. Quem é o D? O D aqui é a variação do nível, ó. Um mais outro, a média deles, vezes o valor do ΔL. Então, isso me dá esse valor. É a mesma coisa aqui, ó, é um trapézio. Certo? Entendi, professor, entendi. Tá? Aí, com isso, a gente tem essa área, aí vai fazer esse tipo de compensação. Tá bem? E a terceira alternativa é essa aqui. Qual é a lógica dessa alternativa? Vocês viram lá em hidráulica a equação de Mani, né? Tipo, a equação de Mani, ou Xi, mas Mani, pegamos Mani. Mani, por exemplo, você pegar a equação de Mani, Q, que é a vazão, né, é igual ao quê? A 1 sobre N, área hidráulica elevada a 2/3, S0 elevado ao meio. Ou seja, quem está dizendo é que a vazão, ou se você dividir Q sobre A, a velocidade, ela é proporcional à raiz quadrada da declividade, certo? Então, é um pouco... Quando eu vi essa fórmula aqui, ela me remeteu muito a essa relação de proporcionalidade entre velocidade e raiz quadrada da declividade, né? Então, aqui é como se eu estivesse medindo aqui uma espécie de tempo, certo? Então, de fato, o que é que ele vai fazer aqui? Qual é a ideia? A gente vai dividir em vários segmentos. Para cada segmento, eu vou ter qual é a declividade daquele segmento. Então, eu tenho a declividade desse segmento, do seguinte. Para cada um deles, eu calculo a declividade, que é esse I. E eu tenho um comprimentozinho do segmento. Então, eu vou pegar e fazer aqui um somatório do LI, que é o comprimento, dividido pela raiz quadrada dessa declividade. Faço esse somatório, né? Aí, em seguida, eu divido o comprimento total do rio, L,
por esse somatório. Eleva ao quadrado e tem o valor do S3. Então, aqui, na realidade, é um pouco essa ideia de tempo médio, tá certo? Tempo médio, né? Seria aqui como se fosse uma declividade associada a esse tempo médio. Como é que eu calculo essa estimativazinha? Então, aqui eu faço aqui, ó, calculei o comprimento, tamanho dos comprimentos, calculei qual era o valor da declividade, elevado ao quadrado, né? Tem aqui o valor, aqui eu tenho o valor das declividades que eu calculei por segmento, facilmente. Aí eu tenho o valor da declividade ao quadrado, tenho a distância do segmento e calculo o valor daquele SI, L sobre SI ao quadrado, que é o denominador. Somo tudo, tenho esse valor. Aí agora é fácil aplicar, porque eu simplesmente divido o comprimento do rio, dividido por essa somatória, eleva ao quadrado, tem a declividade do tipo S3. Tá bom? Pronto. É isso. Então, são os 3 tipos de medida de declividade que a gente tem. Tá? S1, S2 e S3.